No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então, Paulo e Barnabé lhe responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltaremos para os gentios. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de vocês luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendiceram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Atos, capítulo 13, dos versos 44 ao 48. Bem-vindo ao Compartilhar. Esta é a palavra que nós vamos dividir neste momento. Espero que você esteja tão ansioso quanto eu para juntos dividirmos este momento especial. Bem, eu quero lhe fazer uma pergunta. Tem algum livro da Bíblia que você nunca leu ou tem dificuldade para ler? Compartilha com a gente. Eu quero conhecer um pouco de você e a gente vai conversando um pouco. Faço essa pergunta para vocês porque eu confesso a vocês que tem um livro, ou tinha um livro, que eu tinha muita dificuldade de poder ler e entender. E esse livro é o livro de Atos. Você pode falar: Paulo, você tem dificuldade para ler o livro de Atos? O livro de Atos é o livro que conta a história da igreja primitiva. Como que você fala um negócio desse? Eu vou então parar de te seguir. O cara que tinha dificuldade de ler o livro de Atos. Olha, pessoal, ter dificuldade não quer dizer que não lia. Eu lia. Mas não era aquele livro que me fascinava, me atraía. Eu conhecia as promessas da descida do Espírito Santo, a promessa de que crê no Senhor Jesus e salvarás tu e a tua casa, que quando Paulo falou isso para aquele carcereiro, eu conhecia, mas não era algo que me atraía. Mas eu falo uma coisa para vocês. Depois da entrada dessa pandemia, eu já li o livro de Atos 2 vezes ou mais. E agora eu estou lendo pela terceira vez. Atualmente eu estou lendo e eu comecei a ler porque eu assisti um filme sobre o apóstolo Paulo e Deus me levou a ler esse livro. Eu fiquei inspirado, eu fiquei tocado pelas histórias que passavam naquele filme de Lucas insistindo com Paulo que tudo aquilo que estava acontecendo deveria ser registrado nos pergaminhos, e Paulo resistente, acabou Lucas fazendo esse papel. Olha, e eu voltei a ler, me rendi e falo a vocês que hoje eu tenho lido e tenho aprendido muito com o livro de Atos, com as perseguições, com aquilo que aqueles homens passaram para poder trazer o evangelho para hoje todos os cristãos estarem aqui. Pessoas que se dedicaram, pessoas que compartilharam dos seus bens, da sua fé. Histórias como de Priscila e Áquila, de Barnabé, de Marcos. Olha, gente, realmente é muito inspirador. Paulo e Barnabé estavam ali pregando e muitos judeus, ou a maioria dos judeus, negavam e blasfemavam e não criam naquilo que estava sendo pregado e rejeitavam a vida eterna. E Paulo e Barnabé, numa atitude, falaram para eles: olha, vocês estão rejeitando, então agora eu vou para os gentios, porque Deus me colocou como luz para os gentios. E os gentios que estavam ali em volta, pegando um pouco da palavra que estava sendo pregada para os judeus, eles ficaram contentes, porque eles estavam pegando ali como migalhas. Olha, eu falo para vocês que aquilo que mais me chamou a atenção nesse texto que eu li foi quando a Bíblia fala que
quando eles ouviram que eles iam ter um encontro com a palavra, com Jesus, eles se alegraram. Então, esse é o tema do que eu quero falar para vocês. O encontro com Jesus traz alegria. Quando a gente fala na Bíblia de gentios, eu tive a curiosidade de procurar um pouco mais. Eu tenho uma Bíblia, quer dizer, eu tenho não, né? O meu filho tem, o Caio tem uma Bíblia, Novo Testamento Judaico. E eu fui procurar o significado de gentios. E lá no grego, a palavra original se chama Gorim. Gente, eu espero que eu esteja falando correto. Senão alguém vai chegar... heresia! Vamos desligar! Sai desse canal! Agora, se eu estou falando certo ou não, é Gorim, que significa não judeu. Então, nós estamos falando de judeu e não judeu. Você é judeu? Se você não é judeu, então você é um gentio. E aí eu tenho uma grande notícia para você. A palavra da salvação, a palavra da vida eterna é para você. E se eu estou falando isso para você, é momento de você se alegrar. Se alegre, porque a palavra de salvação está chegando a você. Eu tenho certeza que talvez você fique pensando, mas eu não sou digno, eu faço coisas erradas. Nós não estamos falando disso. Nós não estamos falando disso. A Bíblia diz que você é salvo pela graça. Isso é dom de Deus, não vem de você, para que você não venha se engrandecer, para que você não venha se exaltar por isso. Olha, pessoal, e eu falo para vocês que Deus tem preparado coisas grandes para você. Mas da mesma forma como aqueles homens tiveram a alegria de saber que a palavra de Deus ia ser pregada para eles, olha, algumas coisas também começaram a acontecer que não era esperado. Do mesmo jeito que Paulo e Barnabé começaram a pregar a palavra, por causa dos costumes da época dos judeus, aqueles que se convertiam, começaram a falar que aqueles gentios, aqueles não-judeus que estavam se convertendo, eles tinham que ser circuncidados. Ou seja, eles tinham que aderir aos costumes dos judeus. Eles queriam transformar os não-judeus em judeus. Ou seja, eles queriam impor a eles as suas regras, impor a eles a sua religiosidade, impor a eles os seus costumes. E hoje em dia não é diferente. Eu chamo isso, quando eu li essa passagem, eu falei que Paulo e Barnabé e a palavra de Deus era aquele que trazia alegria. E os judeus convertidos que queriam impor os seus costumes e a sua religiosidade eram os roubadores da alegria. Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Quem veio roubar não foi Jesus. Jesus não quer roubar a tua alegria. Quem quer roubar a tua alegria é Satanás. É a religiosidade. São os homens que hoje querem te impor várias coisas. Querem impor seus costumes, as roupas que você deve vestir, as palavras que você deve falar, o jeito que você deve andar. Eu falo para você que quem transforma você é o Espírito Santo, não é o Paulo, não é o pastor A, não é o pastor B, é o Espírito Santo que te transforma. Sabendo de tudo aquilo que estava acontecendo, Paulo e Barnabé começaram a se incomodar com aquelas regras que estavam sendo impostas para os não-judeus. E Tiago pega e se manifesta. E ele fala algo que também está escrito no livro de Atos, no capítulo 15, 19, que eu queria que ficasse registrado para nós. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos não-judeus que estão se convertendo a Deus. Que não devemos pôr dificuldades aos não-judeus
que estão se convertendo a Deus. Não é o Paulo que está falando, não é fulano que está falando, é a palavra de Deus que está falando. Não devemos impor dificuldades. Eu quero falar para você que não há dificuldades para você se converter a Deus. Não há dificuldades para você seguir a Jesus. Não há dificuldades para você compartilhar, para você viver, para você participar da alegria da salvação em Jesus Cristo. Olha, eu quero te dizer isso. Não há dificuldades, nenhuma igreja, nenhum homem, nenhuma pessoa, nenhum amigo, nenhum cristão, nenhuma religião, nada pode impor dificuldade de você participar da alegria de estar em Cristo Jesus. Eu quero te dizer e te encorajar, venha para Jesus. A palavra de Deus é para você, a salvação é para você, a salvação é para você, não judeu, é para você não cristão. Eu estou falando, espero que esteja falando, não para cristãos só, mas também para os não cristãos, para os go-rim de hoje. Alegre-se, porque é para você que eu estou falando, é para você que Deus está falando, é para você que Deus está dirigindo essa palavra. Eu tenho alegria para te dar. O Senhor é tua alegria, o Senhor é tua força, o Senhor é um socorro bem presente no dia na hora da tua angústia. O Senhor é contigo, Jesus Cristo, Ele morreu por você. Jesus Cristo, Ele está aqui neste momento falando, eu quero dividir, eu quero te dar a minha alegria. Não dê ouvido aos roubadores, não dê ouvido àqueles que querem roubar a oportunidade de você ter essa alegria plena. Bem, esta é a experiência que eu quero dividir contigo neste momento. Deixei de ler o livro de Atos algumas vezes, ou li com uma perspectiva diferente. Mas essa semana Deus me levou a esses versículos para que eles pudessem transformar a sua vida. Eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar por essa pessoa que está ouvindo, assistindo neste momento. Para um não cristão que esteja ouvindo, que ele possa sentir parte desta família. Que ele possa tomar uma decisão de saber que a alegria do Senhor, ele pode viver essa alegria plenamente. Eu coloco por terra toda dificuldade, toda perseguição, todos os costumes, todas as imposições sobre a vida dessa pessoa e declaro-a livre para viver a sua vida com Jesus. Em nome de Jesus eu oro, abençoo essas pessoas para a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pessoal, se você tem algum comentário, se você quer fazer alguma pergunta, coloca aí, entre em contato com a gente vai ter o prazer de poder estar falando com vocês, te respondendo na medida do possível. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Jesus seja a alegria plena da sua vida. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.